Agora vamos falar das alianças, tá? O que aconteceu assim com o Domini dentro do reality foi algo que dividiu a casa, né? Após aquele fatídico dia de votação, nós em casa nós ficamos, né, muito assustados porque estava no ao vivo, sem corte, sem nada. Exato. O Andreoli falando era a mesma coisa que nada, o Domini, né, não respeitou ali a decisão do apresentador em falar, enfim. Se tornou um caos, né? A gente entende que as atitudes dentro do jogo, até as discussões acabam ficando acaloradas, mas o Domini extrapolou, né? Inclusive a Nath foi, né, a primeira mulher a dizer pro ex-BBB que ele deveria pedir desculpas pra Carol. Isso aí a gente até viu você falando, né, Eike? Você chegou a dizer que o aliado estava errado nas atitudes dele. E aí eu pergunto assim pra Nath, que é mulher, né, Nath? Como é que você se sentiu dentro da casa, com aquela explosão do Domini, você sendo, né, uma mulher também, como é que você se sentiu e se em algum momento você pensou em prestar ali uma solidariedade para Carol, conversar, deixando de lado a parte do jogo, sabe? Mas, assim, a parte de um homem ter gritado com uma mulher da forma que foi, porque não foi só o gritar, né? Foi o xingamento, as palavras de baixo calão em rede nacional, pelo motivo que foi, né? Então, assim, era uma discussão que ela estava tendo ali com a Adriana a respeito do Everton. Mas eu queria saber de você, Nath, já que você foi a primeira a levantar a lebre e colocar essa pulguinha atrás da orelha do Domini. Eu fiquei muito assustada, assim como, né, todo mundo ali da casa, acredito. Eu fiquei muito assustada em ver aquela cena ali. Logo depois que finalizou essa formação de DR, o Domini foi recolhido e a Carol já levantou pra conversar comigo num tom bem ameno. Então a gente foi conversando de alguma coisa, assim, tanto que a Ana Paula, eu não sei se isso passou, mas a Ana Paula veio correndo e falou: amiga, não fala com ela, não sei o que. Eu falei: cara, tá de boa. A Thalita até fala: Ana Paula, tá tudo, elas estão conversando bem. Eu não me lembro do que a gente tava conversando, mas a gente tava conversando num tom... Eu lembro, foi dessa situação dela falar que eu tava encarando ela. A gente mudou de assunto, assim, ficou um tom, uma conversando com a outra, como se meio que Vocês estavam em pé na sala nesse momento? Eu lembro disso. Foi. Que chegou uma galera pra separar vocês e vocês estavam tava tá tudo tranquilo. bem. Eu até lembro porque disso. Tava tudo bem. E aí, enfim, aí o Domini foi recolhido. Ficou meio que assim, tudo bem comigo, com a Carol. Claro que eu tava completamente contra aquela atitude do Domini. Assim que eu tive a oportunidade, que foi só na manhã seguinte, mesmo sem abertura, porque até então eu não tinha abertura com o Domini. O Wake até tinha uma troca ou outra. Mas uma troca muito rasa, mas muito superficial. E muito menos com a Adriana. Nem com a Adriana eu tinha, assim. O nosso grupo, tipo, sei lá, a Ana Paula, a Fran, o Gui, a galera falava mais com o Domini do que com a gente, até porque o Domini era a nossa primeira opção de voto na primeira semana. Ele falou que ele iria votar na gente porque ele era ele queria testar o público. Então, eu nem sei se isso passou, mas ele queria levar eu e Nath para uma DR com ele, para ele testar o público dos mais velhos contra os mais novos. E Cadu e Cris contra Gui e Bia, pra testar o público. Então ele era uma opção. Eles eram um casal que a gente ficava meio que com o pé atrás por conta dessas falas dele, diretamente pra gente. E aí, enfim, também nesse momento a Adriana ficou muito, tipo, em choque, chorando muito, muito mal. Eu olhei aquela cena e meio que me coloquei no lugar dela também, porque assim, eu já tive um relacionamento, né, que era explosivo, então assim, eu me coloquei na situação dela, ela vendo o marido dela daquela forma, assim. Naquele momento eu acho que eu falei com ela, assim, fica calma, não sei o quê, nananã. E aí no dia seguinte, a primeira oportunidade que teve, eu fui falar com o Domini. Foi na academia, eu falei: e aí? Eu até fiquei assim com receio, tipo, como é que ele vai receber isso, né? Será que ele vai brigar comigo Exatamente. também? Você ficou Tipo, com medo? Eu fiquei, não sei, exatamente, assim, eu fiquei, será que ele vai ficar bravo de eu cobrar isso dele? A gente não tem abertura pra isso, mas eu me senti, tipo assim, já que eu não tenho abertura com a Carol, de ficar lá, deixa eu fazer alguma coisa assim, né, que talvez fosse ser positivo ali pra aquele acontecimento. O Domini até se vangloria pelo pedido de desculpas, mas vocês acreditam que isso aconteceu porque vocês falaram com ele? Então, nesse momento que eu falei com ele, tenho certeza, assim, que ele não tava na cabeça de pedir desculpa, porque a resposta que ele me deu foi: só se for pra mudar as palavras que eu falei, tipo, em vez de eu falar aquelas palavras de baixo calão, falar manipuladora, falar trocar as palavras. Então, assim, ele queria, acho que, trocar as palavras, né, que ele usou ali. E aí se passaram 3 dias e ele ainda não tinha pedido desculpa. Eu fui até ele, ele indicou um livro pra mim, que é um livro chamado As 16 Leis do Sucesso.
E eu levei esse livro lá pra dentro da casa, por coincidência. E aí eu tava numa página que falava sobre pedido de desculpa. Bem naquela semana. Autocomplacência. Autocomplacência. E aí eu li aquilo ali, eu falei, cara, isso aqui... Eu já tava querendo falar com o Domini, mas eu também tava com esse receio, não sabia como ele ia me receber, porque eu também não tava... Eu não tinha muita intimidade com o Domini assim. E eu falei, cara, eu vou falar. Eu tô aqui pra me posicionar dentro do jogo, mesmo que seja algo que não tem a ver comigo diretamente, mas eu acho que eu tenho que me meter nessa situação, porque passou do ponto ali de jogo, né? Foi pra um lado, né, bem pesado. Então eu falei, cara, eu também preciso... Eu já sabia que a Natália tinha falado com ele, mas eu falei, cara, eu também vou falar. Cheguei nele e falei, pô, Domini, eu não sei se isso passou também. Cara, não sei nem como te falar isso, fiquei pensando várias vezes aqui como que eu ia te falar isso, mas tô vindo no improviso mesmo pra te falar que, cara, eu tava lendo aquele livro que você me indicou, e ali fala sobre autocomplacência. O que é autocomplacência? É você pegar o erro do outro e diminuir o teu próprio erro. Resumindo. E... Domini, cara, eu acho que você deve um pedido de desculpa pra Carol. Aí ele, pra mim, naquele momento, vira e fala, cara, eu não tô conseguindo dormir, eu tô chorando bastante, porque realmente eu errei, eu tô querendo fazer esse pedido de desculpa, mas eu tô achando que ela vai achar que é falsidade, eu não tô conseguindo mais dormir. Ele tava realmente arrependido, assim, ali pra mim, pelo menos naquele momento, ele pareceu que estava realmente arrependido e queria mesmo pedir desculpas pra ela. E ele até virou pra mim e falou, cara, o que você acha? Eu falo com ela no ao vivo? É melhor eu chegar logo agora e falar com ela? Eu falei, cara, faz o que o teu coração mandar, sabe? Não interessa se é ao vivo, se não é ao vivo, vai lá e fala. Eu acho que você deve falar. E ele, muito obrigado, cara, eu tava precisando desse empurrão pra ir lá, porque eu já tô há 3 dias sem conseguir dormir pra pedir desculpas pra ela. Você não acha que você foi meio inocente em acreditar nessas desculpas do Domini? Eu não vi o pedido de desculpas até agora. Eu não Sério? Ô, Carol. Carol. Tira o nome da Carol da boca. Não, tu não sabe o que eu erro aqui. Ô, Gabizinha, tenta pegar pra gente o pedido de desculpas do Domini pra gente mostrar pra ele. Porque assim, ele fez uma super cena. Ele reverenciou a Carol. Ele disse, porque quando eu fui fazer judô, o meu mestre disse que eu sempre deveria reverenciar também uma faixa preta, Carol. E eu vejo que o Domini é muito emocionado assim mesmo, sabe? Toda vez que ele vai falar... Eu vou acreditar que tu tá sendo inocente. Ele chorou com a Fran, pô. Ele virou pra Fran e falou, Fran, eu te acompanhei no BBB, e começou a chorar. E vocês acreditaram? Eu não vi também essa cena ainda, mas a Fran falou pra gente. Falei, cara, sei lá, eu vejo que ele chora muito fácil, né? Pois é. Ele é um cara muito emotivo. Mas assim, e aí eu vou levantar um ponto aqui, porque eu acredito do fundo do meu coração que vocês só saíram por terem essa aliança tão próxima com o Domini. Mas por que o Domini não saiu então, até agora? Porque ele ainda tem um público, ele ainda tem uma galera radical que, né, acha que homem tem que ser assim mesmo, que gritar com mulher é sinônimo de masculinidade, tarará, tarará. Só que algumas falas te aproximaram muito do Domini, como você dizer que considerava ele um pai e ele falar que te considerava como um filho. Na verdade, ele me vê como o filho dele, Pedro. o mais velho, Pedro, e a gente ali, naquele momento de fragilidade, ele virar pra mim e falar que eu sou muito parecido com as atitudes que o Pedro tem lá fora, eu me senti, tipo, acolhido, tá ligado? Mas não no sentido, tipo assim, caraca, concordo com a atitude que tu fez com a Carol. Pô, não tem nada a ver com isso, né? Mas numa torcida que é muito grande hoje. Hoje a gente tem 2 torcidas muito fortes, né? Hoje não, desde o início, né? É porque vão crescendo a partir do momento, por exemplo, são 14 casais, então são 14 torcidas, né? Aí saiu Giovanni e Diego. Se Giovanni e Diego torciam contra a Carol, essa torcida, um pouquinho dela já diz assim, vou ficar pra quem tá contra a Carol. Então, ao decorrer do jogo, a torcida do Domini foi crescendo, né? E a da Carol também. E aí, quando você apoia o Domini, vale o corte. Às vezes assim, mas eu falei que eu não apoiei, mas eu aconselhei, mas eu disse pra ele. Mas aí o corte Tá. E às vezes o corte detona. Então eu vou te fazer uma pergunta e você me responde com sinceridade. Sim. O que você achou da atitude do Vitor ter pendurado a calcinha da Natália na porta da sala? Vou te responder com sinceridade. Eu acho que vale a treta do reality. Eu prefiro uma treta de reality envolvendo comida, roupa, cabelo no ralo, porque são coisas de convivência. É muito feio, óbvio que é feio. Fica mal pra ele, fica mal pra ele.
Fica péssimo pra ele, pro jogo dele.